já escrevi sobre o sonhar e a sua importância para a saúde mental e autorregulação da vida psíquica. E no vídeo de hoje eu vou falar da minissérie The Sandman, da Netflix, que segundo a streaming, o desfecho acontece ainda este ano. Eu não tenho nenhuma pretensão de fechar o conteúdo. E a minissérie, ela também tem um vasto material de análise. O que eu vou trazer? É o meu olhar, numa perspectiva psicológica, simbólica, à luz da psicologia analítica. The Sandman, ela é uma minissérie praticamente toda onírica e tem material mítico em alguns episódios. Mas ela não se trata de uma obra mítica. Pelo contrário, ela é uma obra fictícia, com muita riqueza simbólica sobre o sonhar, e é o que eu trago para vocês. A minissérie, ela apresenta alguns elementos como animais mitológicos, deuses, musas, mas eles não apresentam fidelidade aos mitos. Então, eu vou falar só dos aspectos simbólicos. Saindo dos episódios finais e, se necessário, eu volto a complementar este vídeo, disponibilizando o link vinculado aqui. Roda a vinheta. A obra começa com um ritual realizado por um homem ganancioso por riqueza, juventude e imortalidade, que tem como objetivo invocar e capturar a morte. Mas a tentativa ela é frustrada quando ele descobre que capturou o sonhar e prende-o numa redoma, tentando convencê-lo a realizar seus pedidos em troca da soltura. Preso por mais de um século, Sonhar, ele quer sair da redoma e recuperar os seus poderes e restaurar o mundo dos sonhos, que foi deteriorado por sua ausência. O personagem principal é Morfeu, também conhecido por o sonho dos perpétuos, ou sonhar, ou ainda Dream, do reino do sonhar. A minissérie ela tem muitos personagens carregados de significados e representatividade. Dentre eles, a morte, desejos, desespero, nada, Caim e Abel, Lúcifer, estrela da manhã, a deusa Calíope, corvos, gatos e dragões. Cheios de alegorias, símbolos, conteúdos do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal e da consciência, o que eles denominam por mundo desperto, a minissérie ela mexe com o imaginário e contribui para mergulharmos em muitos aspectos da mente humana. Há muitos conteúdos arquetípicos e estamos falando aí de uma minissérie onírica. Então, conteúdos também dos complexos que são ativados e constelam, evidenciando aspectos psicológicos comuns à humanidade. Por que eu escolhi essa minissérie? Dada a qualidade da sua obra e os conteúdos produzidos, e que nos oferta um pouco deste vasto universo psíquico do sonhar. O que ela mostra aí ao meu olhar, tá? Do que seria o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, a consciência, as neuroses, as psicoses e o papel dos sonhos.
Na mitologia grega, Morfeu ele é o deus dos sonhos, um dos muitos, mas muitos filhos de Hipnos, que é o deus do sono. O Morfeu ele é um deus que tem a capacidade de assumir qualquer forma humana no sonho das pessoas. O seu nome do grego significa forma ou figura. Morfeu ele molda os sonhos de acordo com a vontade dos deuses, simbolizado aí pelo inconsciente coletivo, que contém os arquétipos, e também a vontade e os desejos dos mortais, simbolizado pelo inconsciente pessoal, que contém os complexos. Morfeu ele é descrito como tendo asas ou a capacidade de flutuar durante o sonho, o que lhe dá aí a facilidade de viajar rapidamente e silenciosamente pelo mundo dos sonhos de várias pessoas ao mesmo tempo. Olha que simbologia interessante, né? Abre aspas. Os sonhos raramente sobrevivem no mundo desperto. Os pesadelos, por outro lado, parecem ganhar forças. Fecha aspas. A fala é da Luciene, personagem da minissérie, que é a guardiã do sonhar e bibliotecária da biblioteca que contém todos os livros que já foram sonhados. Outra simbologia muito criativa da minissérie. O aprisionamento de Morfeu ele pode simbolizar aí a retirada da capacidade neurológica, simbólica e de autorregulação do sonhar. O sonho ele foi roubado do inconsciente pela ganância de um homem de ego inflado e do querer ser soberano, a força primordial. Abre aspas. Faz um tempo que o Senhor não navega por essas águas. Fecha aspas. Outra fala simbólica da Luciene. Essa fala eu associo à retirada do sonho propriamente dito, né, na minissérie, mas também o quanto que a capacidade de sonhar está subestimada na humanidade nos dias atuais, com interpretações levianas e muitas vezes até desrespeitosas. Olha só essa outra fala do Morfeu para Luciene. Abre aspas. No sonhar não sobrou nada que eu possa dar em troca. Fecha aspas. Quando o sonhar ele é capturado e algumas pessoas perdem a energia vital, elas ficam ali estáticas, né? Mortas vivas, que eles chamam ali da doença do sono. Eu associo sobre a importância de sonhar, essa capacidade neurológica humana. Então essas pessoas que apresentam a doença do sono, elas também podem estar simbolizando que algumas pessoas elas têm ali uma conexão mais fácil com o inconsciente, ou ainda dentro, né, do meu trabalho, associando aí aos tipos psicológicos, aquelas que têm a função dominante ou auxiliar de intuição, que acabam ali adoecendo pela ausência do sonho, porque o sonho ele é uma capacidade criativa para o inconsciente. O self, ele é o arquétipo da totalidade e que faz a ponte com o ego. É a busca pela essência do indivíduo que transcende o ego. Então o self, ele é autocurativo. Mas o ego, ele precisa reconhecer e o sonho manda mensagens, imagens em busca de um caminho aí para o processo de individuação e autorrealização. E eu não estou falando aqui de se realizar com uma profissão, com uma viagem, mas é a satisfação de estar bem consigo mesmo, em plenitude, consigo e com o mundo externo. No sonhar, o símbolo ele chama o ego a pensar. Por isso da importância de escrevê-lo,
trazê-lo aí à consciência e levá-lo à psicoterapia. O sonho, ele diz sobre nós e precisa ser entendido no inconsciente pessoal, claro, conectado aí também ao inconsciente coletivo. E requer, neste caso, muito estudo mitológico, dos contos, das lendas e de material aí arquetípico, né? O sonho, ele é uma das ferramentas dos analistas junguianos. Abre aspas. Eu preciso pegar as oferendas nos sonhos dos outros. Fecha aspas. Morfeu. Essa fala, ela diz sobre o sacrifício e sobre recuperar os pertences ali roubados, né, do sonhar. Mas também oferecer o melhor que se tem para receber algo em troca. É o bode expiatório. É o Cordeiro de Deus que livra-nos dos pecados do mundo. O vinho da Santa Ceia, a cachaça para o santo, o ebó, né, para o orixá. É simbólico, oferece o melhor para ser recompensado. A busca da individuação, o sacrifício para se obter algo. Faz parte da jornada do herói e é um arquétipo do inconsciente coletivo. Oferecer algo em sacrifício, perder algo precioso. E lembram-se do Gregory, o dragão ali dado a Abel e Caim, pedido em sacrifício? É isso. É preciso enfrentar, aí, fazer o sacrifício para seguir. É amar, né, apesar de, não porque. É sair da casa de pai e mãe, às vezes ser mal visto pela família, ou a família ficar falando, né, mal por conta de uma decisão pessoal onde o outro não tem consciência sobre aquele aspecto e é o seu processo de individuação e julgam dentro da consciência ou inconsciência pessoal. É o enfrentar os aspectos sombrios, os monstros, para conseguir o reino e a coroa da individuação. Entender os significados dos sonhos, anotando, levando aí para o processo psicoterapêutico, é uma forma de conectar o inconsciente ao consciente. É o ir e vir nesse processo espiral entre a sombra e a luz e contribui aí para a saúde mental. Eu vou falar mais para frente da Roche e a gente vai ter um melhor entendimento sobre a importância de navegar nessas águas. Ou melhor, nessas terras, com atenção e respeito aos seus conteúdos, para que a gente não seja fragmentado aí em pó. Somos uma parte minúscula de consciência e do que surgiu do inconsciente. A amplificação dessa consciência, né, na formação do ego, parte do entendimento do inconsciente pessoal, principalmente. A batalha do Morfeu com Lúcifer é uma das cenas, assim, ao meu olhar, mais carregadas de significados. Para continuar existindo, o sonhar ele enfrenta Lúcifer numa jornada épica e heróica. E a batalha do bem e do mal, se vocês observaram, tem uma importância muito forte neste enfrentamento e não acontece ali a eliminação ou extermínio de um ou do outro. A sombra existe, ela precisa ser encarada e nenhum deles é eliminado no final da batalha. E o sonhar, ele continua sua jornada representada no resgate do elmo. Então, assim, ele vence o mal sem destruí-lo. O complexo e a busca da bondade absoluta, ela é muito projetada no outro. Eu vou dar aí alguns exemplos. Desculpa, eu não sei
o que se passou na minha cabeça, não sei o que me deu. Eu não sou assim. Gostei dela, viu? Olha, eu me identifiquei com ela, eu sei que a gente vai se dar bem, viu? Ai, gostei dela logo de cara. Fui com a cara dela, viu? Ai, uma cara boa, né? Que pessoa do bem. E o tempo mostra que a maioria das vezes a gente vai se decepcionar. Porque as pessoas, elas não se dão conta, mas elas criam seus ideais e projetam, né, em expectativas, fantasias do seu imaginário. O tempo vai mostrar que ninguém é 100% do bem ou 100% do mal. Nós somos feitos de opostos. E aí vem a decepção, a frustração, a neurose, né? Vem uma depressão. A mesma coisa é o ídolo. Cuidado, querer conhecer muito a vida pessoal. Você vai se decepcionar. Quando Morfeu ele vai ao encontro de Lúcifer, o sonhar, símbolo do inconsciente, ele encontra no caminho uma personagem chamado Nada. E Nada está aprisionada. Na minissérie, Nada seria nada. Universo, buracos negros, as galáxias? Não, nada é nada. Na minissérie Nada, ela tem uma relação com o sonhar. É a primeira conexão com o existir, com o inconsciente. Esse foi meu olhar. Nada era governante dos primeiros povos e foi amante do sonhar, o primeiro fragmento. E ela continua presa, esquecida em seu tempo. É a nossa luta por consciência e deve ficar lá presa, ou seremos absorvidos de volta ao fim da espécie humana, o fim da vida, dos planetas, das estrelas, o fim de tudo. Na mitologia judaica cristã, o primeiro homem veio do pó, ou da areia, Adão. A posse da areia pode simbolizar que não podemos ter o inconsciente e o seu poder. É ele quem nos tem. E isso acontece no surgimento de uma neurose ou de uma psicose, por exemplo. Lembram-se da cena da Rocha na cama, em posse do saquinho de areia desintegrando? É isso. Já viu aquelas pessoas, né, que se sentem o próprio Deus ou acima de Deus? Tá cheio de gente assim na humanidade. Na verdade, a gente sempre teve essas figuras. Então a areia, ela também, ao meu olhar, é o primeiro fragmento na existência de vida. Surgimos da poeira das estrelas, diz o poeta. O elmo significa a armadura, a proteção, o respirador, o viver, o sobreviver, o renascer, o ir e vir, o deslocamento rápido nos sonhos. O sonho é volátil, por isso anotar imediatamente ao acordar. O rubi, as gemas, principalmente as preciosas, têm um significado enigmático. As com mais durezas têm, além do seu valor financeiro, simbolizam aí o poder da vida, o mistério do universo, dada aí a sua beleza. Ela sempre aparece nos filmes, nas séries, nas lendas, observe. Na série Outlander, para atravessar as rochas e o tempo, é necessária a conexão de pensamento, memória com as gemas preciosas nas mãos ou nos bolsos. No inconsciente coletivo, elas remetem a poderes mágicos, transformar chumbo em ouro, a pedra filosofal. Os cristais também têm essa simbologia. O rubi na minissérie revela magicamente os desejos do ego e do ego onírico. No mundo real, o ego ele carrega as personas, as máscaras e aí
as suas representatividades, sobre os papéis que desempenhamos na sociedade. Mas algumas máscaras, elas grudam na face e que na verdade não revelam, né? Ou elas não definem ali a nossa essência. Mas é um ego inflado ou até vitimizado. Lembram-se de John na lanchonete usando o poder do Rubi, mexendo com a personalidade real e as personas das pessoas? Então acabam ali distorcendo, né, o eu e a construção do ego em busca ali do si mesmo. Então há de se ter cuidado ao lidar com os conteúdos da psique, por isso do processo psicoterapêutico. Há muito investimento em estudos para não ser seduzido aí pela sombra num ego inflado ou vitimizado, né? Gente, não há solução mágica, analgésica, instantânea. Há de se ter cuidado ao entregar, né, a construção do seu ego, a leitura do inconsciente durante este processo. Sandman surge no universo com John nas mãos, mostrando ele pequenino, diante aí do inconsciente. Foi aí a minha leitura. O sonhar na minissérie, ele é quase educativo nessa cena, mostrando para nós, por meio do John, a importância do sonhar, codificar, interpretar o inconsciente, construir o ego, e a gente posteriormente integrar e não ser absorvido pelo inconsciente. Se vocês observarem também, o Rubi, ele é fragmentado próximo dessa cena. É o ego do John sendo absorvido aí pela psicose ou pela matriz, o inconsciente. E no quarto também aparece uma cruz invertida, mostrando sua morada no pior do inconsciente, a escuridão. Nesse caso, o inferno, pela falta de consciência. Na mitologia, Pedro aparece em algumas imagens numa cruz invertida por ter negado Cristo. Então tem essa questão do martírio, a humildade, o julgar aí sem precedentes, sem consciência. E nos filmes, nas séries, a cruz invertida é ligada ao satanismo, à escuridão. Tá? Nessa cena também mostra ali algumas cenas oníricas ali do incesto do John com a mãe, né? E eu entendo como a maturidade do ego em não virar, não tornar-se adulto. Então ele é preso e absorvido pelo complexo materno e aí pela doença mental. John não teve em nenhum momento um espelhamento, né? Nem da mãe, muito menos do pai, e aí aconteceu dele ser absorvido pelo inconsciente. Os corvos aparecem muito nas séries, né? Malévola, nos campos de batalhas, nos cemitérios. Para os celtas, ele tem um papel profético. Na Grécia, o mensageiro de Apolo. Ele pode representar a sombra do sonhar, a função inferior inconsciente. Já os gatos, desde o Egito Antigo, são animais misteriosos, independentes, adaptativos, livres, que respeitam a sua essência de ser. E eles são o que são. Já o dragão, eles são tidos como aspectos da sombra, guardião do tesouro oculto nos mitos e do desconhecido. O desconhecido no inconsciente, a força primordial aí da natureza. A imagem de São Jorge não pode ser vista sozinha, ele não é sem o dragão. Então é o fogo da renovação, destrutivo, mas também transformador. Está entre o bem e o mal, alado e terreno. O fogo que queima, mas também que aquece e transmuta. A deusa Calíope, ela é
musa inspiradora dos poetas épicos. Então, cuidado com seus desejos quando inflados, quando egóicos. Eles carregam possessões, são cheios do arquétipo do si mesmo. Não se pode ter tudo, só a totalidade tem esse poder, que é representada aí por Deus. O Coríntio, na minissérie, ele é um pesadelo, né? A doença mental, a possessão. No mundo desperto, ele não é a consciência, mas ele é a realidade, a existência das psicopatias e das perversões, aí numa visão mais psicanalítica. Tem muito conteúdo de pesadelos que aparecem em situações assim mais graves, que o sonhador possa estar ali vivenciando. Quando muito frequentes, podem revelar ali alguma perturbação mental, tá? Doenças podem surgir durante ou após esses sonhos. Também aparece quando tem ali, durante cirurgias, né? Momentos específicos cirúrgicos, emoções mais graves. Lembra-se da Rose Walker? Os sonhos, eles também têm material revelatório, mas mesmo assim precisam aí de muito estudo, tá? O vórtice no sonhar, abalando a estrutura, para mim pode significar ali doenças cada vez mais frequentes na humanidade. A falta de sono, conflitos pessoais mais graves, ali não resolvidos, aspectos psíquicos e até psicossomáticos, tá? Na minissérie eu vi aquelas rachaduras dessa forma, um ego não tão estruturado sendo ali abalado. Já nas crianças, os pesadelos, eles são mais comuns, porque o ego ainda está em construção mesmo, propriamente dita. Von Franz diz que os pesadelos, eles são como eletrochoques, tá? Algo ali está sendo muito negligenciado. A neurose, ela é uma tentativa mal sucedida de cura, e a capacidade do sonhar é, para nós psicólogos e aos junguianos, uma tentativa de direcionar o ego, ali a consciência, e também levar o ego ao caminho do self, em busca ali da totalidade. Quando eu falo construção do ego, é no sentido de você aparar, né? O que você não quer mais, o que você vai levar dali para frente. Por isso que eu falo dessa questão do sacrifício, porque você tem que reconstruir. Mais do que construir, você tem que reconstruir este caminho em busca da totalidade da sua individuação. Se Morfeu, o sonhar, desaparecer, os sonhos desaparecem e a humanidade perde a função autorreguladora. A fala de Johanna Constantini para o sonhar simboliza isso, tá? Então, abre aspas. Sem ofender, mas eu aceito não sonhar por um tempo. Faz tempo que estou dormindo mal, fecha aspas. E ela continua a ter o pior do sonhar, que é o pesadelo. A morte, ao andar com seu irmão sonhar, diz que os humanos, abre aspas, eles têm medo das terras sem sol, mas entram nos seus domínios todas as noites sem temer, fecha aspas. E o sonhar complementa, abre aspas, e olha que sou mais terrível que você, fecha aspas. Quando a morte e o sonho entram na taverna para encontrar com Robbie Gandlin, o Morfeu, o sonhar, diz que uma comitiva do mundo das fadas estão cogitando deixar esse mundo para sempre. Isso significa que a fantasia, o mundo imaginário, onde nasce a criatividade, está perdendo espaço para o pragmatismo. Mas a morte diz, abre aspas, escuta as pessoas, fecha aspas. Afinal, é o sonho que leva o conteúdo ao ego, né? Então, a conexão entre o mundo inconsciente e o mundo desperto é a consciência, tá? Abre aspas. Nós humanos aceitamos a vida,
mas não aceitamos a morte. Fecha aspas. Quais seriam as consequências do desejo por vida eterna? Esse é o objetivo da entrada na taverna pelo sonhar e pela morte no episódio 6, e um experimento ali acontece. Ao ouvir o diálogo de um cliente, o Rob, sobre o enfrentamento da morte, ele deseja a vida eterna. E esse desejo acaba sendo concedido pelos irmãos, nesse experimento, como eu falei. O que se vê são as consequências e o provável desempenho humano se isso acontecesse, né? E ali na minissérie acontece. É o humano querendo ser superior e soberano ao universo. Na minissérie mostra o Rob do ano de 1389 até 1989. Mas é no ano de 1889 em que ele acaba aprisionando e escravizando pessoas para enriquecer. Abre aspas. Você não me deu a escolha de como viver? E como preferir? Fecha aspas. A fala do Rob para o Sandman. E aí, abre aspas. A escolha é sua, viva como preferir. Mas você tiraria a escolha dos outros? Fecha aspas. O Sandman para o Rob. No episódio 10, o sonhar ele está com Rose e Gilbert, que é o seu protetor. O Gilbert ele se transforma no verde violinista, no movimento ali de transformação em folhas verdes, e ele se integra à natureza. Na cultura celta, e hoje absorvido aí pelo processo de aculturação, tem um ancião, Patrick, que hoje é o santo católico São Patrick, que simboliza aí o arquétipo da totalidade, o velho sábio. O São Patrick, ele está ligado aí às relações, à comunicação, e ele é muito comemorado no dia 17 de março, e o seu dia lá na Irlanda. Ele carrega o símbolo do trevo de 3 folhas, a Trindade, mas o desejo da maioria das pessoas é a busca do trevo de 4 folhas, que é a totalidade. Então ele sai de cena, ao meu ver, representando a totalidade e essa conexão ali com a ancestralidade, uma vez que também está presente a personagem Unity. Na Grécia Antiga, e não mítica, pessoas com doenças psíquicas, elas se dirigiam até o templo de Epidauro. E para chegar ao templo, era necessário atravessar um bosque cheio de serpentes. E se chegasse lá, deveria dormir 1 ou mais noites, até ter um sonho revelatório. Deveria escrever ou desenhar esse sonho, daí o surgimento das bulas de cura, e só assim os sacerdotes, depois disso, autorizavam o seu retorno. Abre aspas. Sonhou? Pode ir embora. Fecha aspas. Depois de escrever ou desenhar, voltava-se pelo mesmo bosque a enfrentar as serpentes. Morte e renascimento. O símbolo das 2 serpentes no caduceu de Hermes, que é o símbolo da medicina. Hermes, o deus que faz a conexão com Zeus e Hades, céu e inferno, luz e sombras. A serpente que pode matar e mata também oferece a cura e o renascimento. Volta-se para casa, para o mundo desperto, na possibilidade de novos sonhos. E novos sonhos sonharemos, nesse ir e vir em busca da individuação. Até o próximo vídeo.